E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo. Este é o fantástico mestre do terror. E hoje é dia de falarmos desta pequenina coleção aqui. Tenho feito muitos vídeos para o canal ultimamente mostrando pequenas coleções que eu tenho, né? Obviamente todas coleções incompletas, mas há uma razão para isso, e a razão, na verdade, quem acompanha o canal já sabe, né? Estou de mudança, estou encaixotando as coisas para mudança, e na medida que eu vou encaixotando, eu vou descobrindo coisas. E eis que eu me deparei com essas edições do Diabolic, ou como eu sempre chamo, Diabolic. Não me perguntem por quê, mas eu sempre falei assim. Mas esse cara aqui, criado por duas irmãs, o que por si só já é uma coisa meio incomum, né, cara? Uma criação de duas moças, né? Por duas irmãs italianas, né? Olha só. As irmãs Gilsani, né? Criaram esse cara e eu sempre tive muita curiosidade em ler a respeito dele. E eu lembro quando a Record lançou essa pequena coleção aqui, que é dela que a gente vai falar. Eu não tenho completa, eu, para variar, é a história da minha vida naquele evento cataclísmico que eu sempre comento, no qual eu perdi muitas edições por ficarem abandonadas muito tempo, por terem sido atacadas por traças. Eu perdi umas tantas, né, 3 ou 4 pelo menos edições dessa coleção que eu tinha, mas essas são as que me restaram. Algumas ainda têm marcas do ataque dessas traças, e eu sempre tive muita curiosidade em ler o Diabolic, né? Eu sempre quis saber do que se tratava e tal. E não vinha tendo oportunidade, não tinha oportunidade, até que um dia me deparei com vários números, todos juntos. Essas edições que vocês estão vendo, todas foram compradas num lote só, inclusive as que eu não tenho mais, né, num sebo. E pensei, cara, oportunidade, vou matar minha curiosidade de saber do que se trata, né? Eu via a Record falar, né, tratar o personagem como novela policial em quadrinhos, como um personagem de aventura policial, né? Retratava como um cara sombrio, extremamente inteligente, e que não era um herói, não era um mocinho, era um bandido e tal. E essas coisas, mais essa aparência pitoresca, né, obviamente sempre me atraíram e me deixaram curioso. Então essas são as razões de eu não ter perdido a curiosidade. Falando do personagem em si, o que eu achei quando eu li? Cara, é aquela coisa de sempre, a expectativa é a mãe da decepção, né? Então, eu tô dizendo que eu fiquei completamente decepcionado com o material que eu encontrei? Não. Tem boas histórias e boas sacadas, e sobre um certo aspecto entrega o que promete. Ela realmente lhe mostra um cara extremamente ardiloso, extremamente esperto, ousado, né, cometendo, né, atos criminosos de extrema periculosidade, num confronto constante com a polícia, com o arqui-inimigo dele que ele tem na polícia lá, né, sempre envolto de belas mulheres, principalmente a parceira dele, o mestre do terror aprecia, tenho certeza. As histórias são satisfatórias em sua maioria, mas por alguma razão eu as achei um tanto truncadas. Elas me pareceram histórias que muitas vezes tinham um desenvolvimento que me passaram uma sensação de trava, de truncamento. Às vezes me passou a impressão de que as coisas
aconteciam sem o devido desenvolvimento, sem a devida, não é explicação a palavra, é desenvolvimento mesmo, sem o devido desenvolvimento, quase como se pegassem um filme e fizessem uma nova edição nele, depois da gente ter assistido, e cortassem algumas cenas que quando a gente está vendo de novo a gente percebe que está faltando. Eu tive impressão em várias histórias do personagem que parecia que estava faltando alguma coisa na história mesmo, eu nunca tendo lido a história antes, obviamente, né? E aquilo, é claro, me deu um certo desconforto, fez com que eu não gostasse tanto do personagem quanto eu imaginei que eu ia gostar, né? Eu estava preparado para um personagem num sentido mais policial, numa novela policial e tal, tanto quanto dá pra ser, porque quando a coisa fica muito seriada, né, quando um personagem acaba, né, ficando seriado, tendo muitas revistas, muitas edições, em algum momento a única coisa que ele tem realmente de forte da ambientação a qual ele se propôs é muitas vezes o cenário ou até a origem da situação que ele vai enfrentar naquela aventura. Porque os roteiros começam muitas vezes a ramificar, né, para tentar manter a longevidade do personagem. Como eu li poucas edições, são só essas aqui, depois eu vou passar elas aqui rapidinho, uma por uma, para mostrar a capa. Eu posso dizer que em todas as que eu li, é basicamente mesmo uma questão mais pro policial e tal, com o Diabolik em várias situações, tentando tirar vantagem de tudo, mesmo quando ele parece que tá, sei lá, tendo uma atitude legal, ele na verdade tá, né, interessado em lucro e tal, e eu não tenho condições de falar muito mais a respeito, apesar que até onde eu sei, por pessoas que gostam do personagem e leram, e por encontros breves que eu tive com ele nos YouTubes da vida, me parece que essa máxima do cara tá mantida sempre, né? Ele é sempre voltado para isso. A Record lançou essa coleçãozinha, como eu falei, escolheu esse formatinho aqui, que é um formato basicamente de bolso, né? Um formato pequeno, um formato de bolso. Tinha capas lindas, as primeiras capas eram mais cartonadas, depois meio que abandonou esse formato. Se não me engano, meu amigo Cássio aí do canal Milhas e Milhas, alter ego do poderoso mestre do terror, tem essa coleção. Ele mencionou certa vez num vídeo há muito tempo, ele chegou a dizer que faltava pelo menos só 2 números para ele completar dele. Eu até fui olhar se na minha coleção eu tinha esses números para enviar para ele, mas no fim eu não tinha. Eu tenho o número 2, eu não me recordo se eu tinha o número 1, mas eu tenho o número 2, ele foi lançado aí ó, em 1990, e é papel jornal e formatinho assim, né, nesse formato de bolso. Vamos passar pelas capas, ó. Diabolik, 30 segundos de terror. Eu acho que esse formato que a Record lançou também foi um formato que, ao mesmo tempo que deu um charme, deu um diferencial para o personagem, também o revestiu de certa estranheza, né? Porque era um formato tão incomum para a época, né? Talvez essas capas ficassem até mais belas num formato maior. Mas eu tenho o número 3, Sem Trégua, né? Não vou falar muito sobre as histórias em si, até porque algumas delas faz tanto tempo que eu li que eu nem lembro totalmente. Temos Na Pista da Organização, é a número 4. Eu não me recordo também quantos números saíram pela Record nessa coleção. A arte dentro, eu tô folheando rapidinho, não tô me preocupando em mostrar muito, né? Mas a arte é bem satisfatória, não é uma arte arrojada, não é uma arte que se destaca pela enormidade dos detalhes, nem nada assim. As histórias parecem se passar ali nos anos 60, nos anos 70, mas a arte é plenamente satisfatória e bastante realista, e eu acho que isso ajuda bastante, né? Já que o personagem é realmente um personagem de uma gigantesca novela policial, por assim, não busca nada assim de tão fantástico, sem grandes toques de sobrenatural, pelo menos até onde eu acompanhei.
Então eu acho que essa arte mais realista e simplista ficou bem legal. Aí nós temos o número 5, o Jogo Mortal. Para mim é a minha capa predileta das que eu tenho. Acho essa capa muito legal, muito bonita. Né? E o curioso é que o Diabolic em várias ocasiões acaba entrando em rota de colisão e confronto com outros bandidos que a gente acaba considerando até piores do que ele, né? E acaba realmente torcendo por ele. Né? Temos Astúcia Infernal, que é uma bela capa também. Sem grandes diferenças das outras. Aqui a capa ainda continua nesse estilo mais cartonado. Depois nós temos a Escrava da Droga, um tema bastante pesado, né? Por que não? Uma garota aqui, ainda é de 1990, uma garota que por ter o vício e tal, foi usada, chantageada, sua família e tal, pelo que eu me lembro, é alguma coisa assim, né, por causa do vício em drogas. E a única coisa que não tá muito legal é a aparência do Diabolic nessa capa, é uma das capas mais medonhas, né. Essa eu me lembro vagamente da história, assim, se não me engano é mais ou menos isso. Depois nós temos a Cilada, uma capa que volta a ser melhorzinha, né? Né, sem aquela esquisitice daquela capa. Eu elogiei tanto as capas, né, e a arte mantém o seu nível, né, simples, focada, bem realista, né, eu elogiei tantas capas e aí me deparo com aquela capa esquisita. Aí nós temos aqui a número 12, aqui já temos um grande pulo, né, da número 9 para número 12, aqui a capa já perdeu tanto aquela essência cartonada, o papel já é um papel mais mole, mais comum, né, e isso a gente nota a diferença gritante ao pegar. Não sei se foi para baratear o que é. E essa história, Uma Outra Eva, me deixou bastante intrigado, mesmo que os personagens do universo do Diabolic ainda são bem novos para mim, né? Mas é uma boa história pelo que eu lembro, né? E, embora eu não tenha 100% das lembranças. E aí, por último, a Passe de Mágica, que tem mais uma capa meio questionável, né? Como eu disse, acabou o lance da capa cartonada e passa a ser papel comum ali, né? O papel usual de capas, vamos dizer assim. Mantém-se a excelência na arte e nos roteiros. O que dizer dos roteiros do personagem? É aquela questão que eu comentei sobre outros personagens que eu li. São satisfatórios, eu comentei no começo do vídeo. Não são roteiros rebuscados, extremamente inteligentes. Eu não li nada nas edições do Diabolic que eu tive a oportunidade de ler que me fizesse pensar, caramba, que texto foda, como está incrivelmente bem escrito e tal, nada assim, né? Não li nada nesse sentido. Mas com uma outra exceção, com uma outra oscilação entre essas edições que eu tenho, na maior parte do tempo o texto é sempre satisfatório, sempre te dá vontade de chegar até o fim, de saber o que está acontecendo e de saber como o personagem vai se virar. Eu acho que esse é um trunfo que garante um roteiro bom, né? E muitas vezes a coisa só precisa ser boa. Nem tudo vai ser excepcional, né? Não dá pra ser o tempo todo excepcional. Às vezes um bom roteiro, uma boa história é tudo que você precisa. Diabolic me passou essa vibe. São boas histórias, oscilam aqui e ali, mas são boas, né? O personagem tem realmente seu nível de mistério, seu nível de charme. Embora, pelo menos eu não sei se houveram novas histórias, eu não sei como o personagem anda, eu sei que houve republicação aí, né? Mas eu não sei se eram as histórias desta época republicadas ou novas histórias. O que eu sei dizer é que pelo menos essas histórias aqui desta época de criação, desta fase do personagem, hoje em dia às vezes podem até soar um pouquinho deslocadas.
né? Algumas envelheceram um pouquinho mal devido ao avanço da tecnologia e outras coisas que fazem com que alguns dos atos por ele feito pareçam um tanto tolos hoje em dia, né? Se resolveria de outra maneira, bem mais fácil. Mas é preciso entender, é preciso ter em mente que o tempo vai passar e as coisas vão mudar e vão mexer com algumas histórias, né? E isso não as torna exatamente ruim, isso muitas vezes só as prejudica para as novas gerações. Para um cara como eu, velhão, que sabe bem o que era a realidade, né, desta época em que o personagem vivia suas aventuras, é só uma oportunidade de voltar ao passado. E voltar ao passado é sempre muito bom. Então, Diabolik é um bom personagem, sim. Essa coleçãozinha da Record é charmosa, sim, apesar desse formato inusitado, vamos dizer assim. Nem é tão inusitado, mas né, esse formato diferentão que ela escolheu. E eu gostei de encontrá-la de novo no meio das minhas coisas enquanto eu estava encaixotando. Agora que fiz um registro, fiz um videozinho, né, vou encaixotar ela de novo, né? De novo não, na verdade, né? Vou colocar numa caixa e vai fazer parte da minha mudança, né? Eu acabei percebendo que, como eu já falei num vídeo aí, eu acabei percebendo que não dava para parar totalmente de gravar vídeos, né? Esses vídeos aqui são vídeos que vão sair em 2025, pasmem, por isso que vocês ainda vão estar me vendo falar de mudança, né? Eu deveria ter parado de gravar, eu achei que eu ia parar de gravar, mas eu percebi que não. Eu percebi que eu posso demorar muito tempo para realmente conseguir me organizar nessa transição de mudança e isso talvez afetasse o canal, deixasse o canal muito tempo parado. Então eu resolvi voltar a gravar um pouco mais adiante para dar uma sobrevida para o canal. Por isso que ainda estamos falando em mudança, mas graças a isso falamos do Diabolik. Se você gostou desse vídeo, like aí para mim. E para o astuto mestre do terror, que seria um adversário à altura do Diabolik.